Olá, gente! Voltamos com mais um episódio do Diminuto. Hoje vamos falar sobre a conjunção adversativa mais, expondo mais uma vez conceitos e funcionamentos. Pois bem, há quem defenda que não se pode começar orações com mais, porque as conjunções adversativas unem orações sindéticas adversárias. Não, você não entendeu errado, é isso mesmo, adversárias. É apenas outro jeito de dizer adversativas, como as gramáticas. Comecemos então pelas conceituações parcas, desenvolvidas pelas gramáticas tradicionais, que lamentavelmente gastam menos de uma página explicando cada uma, acompanhadas por exemplos pouco ou nada viáveis. Círio Pocente pensa 3 gramáticas para tratar sobre isso e desenvolve o tema a partir delas. Assim nos diz ele. Bechara diz que as adversativas enlaçam unidades coordenadas, Cunha e Sintra que ligam 2 termos ou 2 orações, e Rocha Lima que relacionam pensamentos contrastantes. Observe a diferença na identificação das entidades relacionadas, unidades, termos ou orações, pensamentos. Por que não só orações? Consideremos um dado, o início de um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Alguns dizem que é o envelhecimento, outros que é a morte, ainda outros que é o egoísmo ou o chulé. Mas eu acho que a maior danação que Deus legou ao homem foi a danação de Babel. A preposição mais enlaça, liga ou relaciona uma oração, mas eu acho há outras 3 que antecedem. Uma forma de lidar com o dado seria perguntar se a redação está correta em termos normativos. A resposta dependeria da gramática seguida. Para Cunha e Sintra, o texto começa mal porque mais não liga 2 termos ou orações, mas a resposta será outra se seguirmos a tese de que a conjunção enlaça unidades coordenadas ou relaciona pensamentos contrastantes. Comecei este período com mais de propósito. Falta esclarecer que as unidades ou os pensamentos podem ser múltiplos, como os que precedem mais no exemplo. Outra atitude seria considerar o texto como um fato indiscutível e, a partir dele, avaliar as gramáticas. Elas devem explicar os fatos da língua final. Uma das conclusões seria que Cunha e Sintra erraram sua análise das adversativas, e os outros 2 gramáticos apresentam uma doutrina muito vaga. O que são unidades e pensamentos? Devem corresponder a períodos simples e breves ou podem corresponder até mesmo a diversos parágrafos que podem representar um pensamento ou uma unidade, em oposição aos quais mais coloca outro pensamento ou unidade? Círio ainda prossegue dizendo que consultou o jornal Folha de São Paulo do dia e encontrou no 5º parágrafo do primeiro editorial o vocábulo todavia, que nada mais é do que uma conjunção sinônima de mais. Ou seja, este todavia dividia o texto em 2 partes, onde tudo que era dito a partir do 5º parágrafo se opunha aos 4 primeiros parágrafos. E prosseguiu dizendo que no 2º editorial encontrou um mais iniciando o 8º parágrafo, contrastando os 7 parágrafos anteriores, opondo-se por meio dos 4 parágrafos posteriores. Logo, assim como o primeiro editorial fazia com o todavia, o segundo fazia com o mais. Portanto, as conjunções adversativas contrastam uma parte do texto à outra, seja com 2 orações, como eu estou com fome, mas não vou comer, seja com outras estruturas, como a de Veríssimo, ressaltada por Círio, com o mais antes de uma oração opondo-se a várias orações anteriores, ou como nos editoriais, que dividiram os textos em 2 partes com vários parágrafos em ambas as partes. Mas é uma conjunção que faz coesão entre partes de textos, e não apenas uma conjunção que constrói períodos compostos. Se encontrarmos uma página perdida que começa com mais, saberemos que não pode ser o começo de um texto, a não ser que seja de um livro de Clarice Lispector. Por isso que temos de pontuar que o mais tende a ocupar sempre a mesma posição, o início da oração. Usar o mais nessa posição, nesse lugar da frase, não é proibido, diferente do que diz a frase que iniciamos o vídeo. Porém, devemos lembrar que existe uma exigência para o emprego do mais. Ele deve introduzir uma unidade, seja uma oração ou um trecho que se opõe ao que foi dito antes. Também há gramáticas que proíbem o emprego do porém para começar períodos, mas é uma regra que também está desatualizada. Pense que eu comecei esta minha frase com um porém. Observou? Por falar em observação, precisamos falar rapidamente de mais uma. Você entende a oposição que há em aplicou na bolsa, mas teve prejuízo? Sim?
Mas como, se não há uma oposição explícita entre as duas orações? Você de repente pode não ter percebido, mas o que existe aí é, na verdade, uma oposição entre o implícito que inferimos da primeira oração e o sentido da oração que vem depois do mais, perdeu dinheiro. Em outras palavras, seria como dizer, aplicou o dinheiro na bolsa, mas perdeu esse dinheiro. Por isso que, para concluir, citamos outro exemplo dado por Círio Pocente. As adversativas são um lugar muito interessante para mostrar que a questão do sentido é cultural e ideológica. Não diríamos, a casa é grande, gostaríamos de comprar, mas é cara, não podemos comprar, se ter bom tamanho não fosse considerado uma qualidade para a casa. Cara e grande não são adversárias. As verdadeiras adversárias, no exemplo, são as conclusões. É grande, queria comprar, mas é cara, não posso comprar. Esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente, já pedindo para deixar seu like, isso nos ajuda demais porque o algoritmo do YouTube entende que estão gostando e ele mesmo indica os nossos vídeos para mais pessoas. Até o próximo Diminuto, tchau gente! E não deixe de se inscrever e assistir aos outros vídeos daqui do canal, tem muita coisa boa e neste ano terá ainda mais. Então, como eu sempre digo, um abraço nada diminuto. Tchau!